E o tarifaço do Trump, hein? Pois é, não se fala outra coisa, né? Mas aí você pode perguntar, mas Ednei, você não fala de política local? O que tem a ver isso, né? Pois então, esse tarifaço vai também trazer consequências para não só a política, mas principalmente o aspecto econômico aqui da nossa região, que é o que me interessa mais nesse momento. Porque politicamente falando, como eu costumo dizer, né, não gosto de entrar nessa bola dividida de direita e esquerda, mas para os bolsonaristas, por exemplo, isso é um tiro certo, é uma grande conquista do Bolsonaro fazer com que o Trump pressione o governo brasileiro a distensionar essa relação do judiciário com o ex-presidente Bolsonaro, que ele chama de perseguição por conta daqueles atos do 8 de janeiro. E, por outro lado, os petistas ou aqueles que apoiam o atual presidente vão dizer que é um absurdo isso, levar para o lado político uma questão que é puramente econômica e que o Brasil precisa revidar. Isso é jogo jogado, quer dizer, quem apoia um, apoia outro, vai contar como vitória para o seu campo. Mas economicamente, o que a gente tem? Vou botar aí na tela para vocês uma tabela que mostra os setores catarinenses que mais exportam para os Estados Unidos. Você vê aí que em primeiro lugar estão obras de carpintaria para construção, foram 118 milhões de dólares no último exercício, 14% das exportações. Aí vem motores elétricos como segundo mais exportado, partes de motor, em quarto aí a madeira serrada e em quinto a madeira em forma, que seria ali então, né, madeira em forma, que seriam ali as categorias que envolveriam, por exemplo, madeireiras aqui da nossa região, como a Brasnile de 3 barras, a F-Comp de 3 barras e outras de Porto União também. A gente tem lá a Pormad que exporta portas justamente para os Estados Unidos e empresas de Mafra também que fazem exportação, aquela de chicotes automotivos, por exemplo. Enfim, dessas empresas que mais se exporta é madeira, né? É a questão de compensado, a questão de portas, como eu falei ali da Pormat, e outros itens. No caso da Pormat, a União da Vitória, do ladinho de Porto União, né? Ou seja, vão ser afetadas, essas empresas vão ser afetadas. Imagina pagar 50% de imposto, se hoje paga 10%, 12%, é uma coisa estratosférica, não tem nenhuma estruturação para essas empresas para conseguir fazer isso, né? É um soco na cara mesmo dos empresários aqui. A Fiesc tem tentado a moderação, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, pregado o diálogo, outras confederações têm feito isso e o governo tem ido para outro caminho, do confronto, dizendo que se vão aumentar as tarifas sobre os produtos brasileiros, nós também vamos aumentar as tarifas proporcionalmente, né, na mesma proporção que as tarifas americanas. E já existe uma lei para isso, que é a lei de reciprocidade, aprovada no Congresso recentemente. Então o governo tem já esse dispositivo para fazer isso de imediato. Trump disse, não, vamos aumentar para 50%, então vamos aumentar para 100% a tarifa. Então virou um jogo, né, um jogo para ver quem pode mais, quem é o mais macho da história, porque é disso que se trata, né, quando a gente fala de Trump, é realmente colocar ali uma questão de masculinidade, né, de que ele pode mais, porque ele é o dono do mundo e tudo mais, né. Onde isso vai parar? Não sei, pode ser que, como em muitos outros casos, seja apenas um blefe, né, ou seja, já aconteceu isso com vários outros países, inclusive com a China, que é o grande inimigo do Donald Trump. Pode ser que ele volte atrás até agosto, que é o mês que deve começar a valer essas novas tarifas. E por trás disso tem não só a questão do bolsonarismo, mas também a questão das big techs, empresas como o Facebook, a Meta, né, que é dona do Facebook, do Instagram, Google e tudo mais, que receberam um revés do judiciário brasileiro, que passa então agora a culpabilizá-los por postagens de seus usuários, o que não acontecia antes, mesmo diante do marco regulatório na internet aqui no Brasil, que punia a pessoa que postava, mas não a rede social em si. E agora o Supremo entende que tem que punir a rede social. Isso vai ser muito complicado, porque as pessoas elas postam zilhões de coisas ao mesmo tempo. Então, para a rede social conseguir vetar tantas ofensas, tantos vídeos inapropriados que vão ser postados lá, vai ser praticamente impossível. E com a inteligência artificial eles não conseguem isso, porque eles já usam inteligência artificial para barrar vídeos com cenas grotescas, postagens com ofensas pessoais e tudo mais, né? Então isso é um desafio para essas big techs que tem no Brasil um grande e vasto mercado. E o Trump quer defender essas big techs que estão com ele, né? Já apoio a ele,
e também defender um aliado político que é o Bolsonaro aqui no Brasil, por isso está impondo essas tarifas. Mas voltando a falar da nossa região, as madeireiras, principalmente, as empresas, qualquer empresa daqui que exporte, a gente tem várias que exportam, né, para os Estados Unidos, vão sofrer isso. Aí até você pode perguntar, mas então vai para outro país, exporta para outro país. Não é tão simples assim, porque os mercados eles são construídos ao longo de anos, né? Tem toda uma questão de confiança. Por exemplo, para você comprar carne do Brasil, eles mandam uma equipe para vistoriar, isso leva meses para ser aprovado um fornecedor de carne para os Estados Unidos, para a China, para os países árabes, que tem todo um ritual e tem que ser respeitado do abate dos animais. Então, tudo isso é muito delicado, é muito complicado. Não é assim, não é uma feira livre. Tem que ter toda uma estruturação para você começar a vender para outro país. E o Brasil não vai conseguir fazer isso de julho para agosto. Então, essa produção excedente aqui do Brasil, que poderia ficar aqui porque os Estados Unidos, o pessoal daqui não vai querer vender para os Estados Unidos com uma taxação tão alta, é um prejuízo tamanho que vai repercutir na economia, vai subir preço, vai ter mais inflação, vai ter mais o próprio canoinense, né, falando nas empresas aqui, Tresbarrense, Mafrense, vai sentir isso porque as empresas locais empregam essa mão de obra. Então, se a empresa passa a ter um revés desse tamanho, ela passa a ter que demitir, ela passa a ter que reduzir salário, se duvidar, né? Ela passa a até correr um risco de falência, dependendo da fatia da sua produção que é destinada aos Estados Unidos. Então é um problema muito sério. Todas essas empresas estão nas mãos do governo brasileiro, da diplomacia brasileira de tentar reverter isso e do próprio Trump, que não demonstra medo, ele não demonstra receio de que daqui a pouco os seus empresários vão ter que pagar também 50%, já que o Brasil tem uma balança comercial deficitária. A balança comercial né? Quanto que o Brasil exporta, quanto que ele compra. E o Brasil compra muito mais do que exporta dos Estados Unidos, mas o Trump não está nem aí para isso, né? Coloca o pescoço dos empresários americanos que exportam para o Brasil na guilhotina e paga para ver. Agora, o que o Lula está querendo fazer? Também está querendo pagar para ver. Não dizer que vai virar a reciprocidade. E como eu disse, isso a gente sabe como começa, não sabe como termina. Pode ser que seja um blefe e o Trump volte atrás, pode ser que o governo brasileiro passe a negociar e consiga um acordo para entender isso, e pode ser que isso se efetive e aí vai provocar um caos econômico que vai atingir a vida de todos nós. A ver.